Olá pessoal do canal, tudo bom? Gente, eu queria falar hoje um tema que talvez gere um pouco de polêmica, mas eu acho que é importante a gente conversar, que é um tema que é muito pouco falado e cria-se uma confusão muito grande, que é a relação entre a mediunidade e a loucura. Existe ligação entre os dois? Então, assim, eu quero começar essa mensagem, né, falando sobre um tópico no Facebook que eu estava acompanhando num canal específico, né, ligado ao esoterismo. E em um determinado momento, uma das pessoas que estavam no canal falou que visualizou um animal, um animal selvagem, né, não sei se era uma onça, se era uma pantera, e que viu muito claramente, como se fosse real. E aquele felino olhou para ela e foi embora. E ela ficou maravilhada, uma sensação de paz. E aí as pessoas começaram a mandar mensagem: nossa, mas que bonito, é ser um animal de poder, e não sei o que legal. E aí uma das pessoas, uma menina, falou assim: ah, fulana, é legal, mas verifica se você não tem nenhuma questão de problema, uma esquizofrenia ou uma outra questão que seja ligada à alucinação. Que seria bom também você verificar isso, se você já teve isso antes e tudo mais. Caíram de paulada na garota. Começou a falar: você tá falando, isso aqui não é assunto para falar aqui. Aí outra pessoa falou: você tá confundindo as coisas. Aí outra falou: você tá falando que mediunidade é loucura. E aí eu vi como é um assunto delicado, porque as pessoas não sabem muito bem como trabalhar isso, essa diferença. Então eu fiquei chocado, assim, que as pessoas caíram. A menina excluiu a mensagem do grupo. Ela apagou o post dela. E aí eu comecei a conversar no grupo mesmo. Eu falei: gente, olha só, existe ligação sim. Você não pode negar que existe. A diferença é que a mediunidade, ela é intrínseca a todos nós. Todos os seres humanos têm mediunidade. Assim como todo ser humano tem um pouco de loucura em si. Quando eu falo loucura, eu falo um problema psicológico, uma questão, né, uma mania. Todos nós temos alguma coisa. Não tem problema. Você não tem problema nenhum você ter um pouco de loucura. O problema é o seguinte: as pessoas, eu acho que elas têm medo de que, se elas trabalharem com certas coisas que envolve coisas mediúnicas ou magia ou esoterismo, elas têm medo de serem ou confundidas com loucos ou elas perderem o controle. A impressão que eu tive que tinha a ver com isso, com a questão de perder o controle. Porque é muito normal as pessoas falarem isso: a fulano começou a trabalhar com um monte de coisa e enlouqueceu. Eu, a meu ver, eu não concordo muito com isso. Eu acho o seguinte: a diferença básica que a gente pode perceber é o contexto, tá? Uma pessoa que tem um distúrbio psicológico sério, a pessoa que tem uma esquizofrenia, ou a pessoa que tem algum tipo de transtorno que possa ser considerado fora do comum, do aceitável pela sociedade, né? Porque se for aceitável, ótimo, né? Van Gogh tinha depressão severa, mas pintava quadros lindos e ninguém nunca deu bola pra ele. Depois que ele morreu, que ele ficou conhecido. Mas sendo alguém que é produtivo para a sociedade, isso se torna ok. Você pode ser maluco, você pode ser doido, você pode ser exótico, né? Se tiver dinheiro. Mas se é um problema para a sociedade, aí que é a questão que pega. Que aí você se torna algo ou alguém que causa incômodo. E aí sim, isso aí gera um problema. Então, como é que a gente pode contextualizar essa situação? A diferença é o seguinte: uma pessoa que tem um distúrbio real, um distúrbio mesmo que causa algum dano a ela ou a outros, ela normalmente tem um discurso muito incoerente. Um discurso que gera dúvidas, não tem muita conexão. Enquanto uma pessoa que, por exemplo, é médium, tem uma mediunidade forte, ela pode ser uma pessoa totalmente coerente.
Você conversa com ela, ela vai ter todo discernimento, coerência na conversa, os diálogos são construtivos, não tem lacunas aí no processo. Enquanto uma pessoa que tem um distúrbio mais sério psicológico, ela tem lacunas. Ela cria histórias muito fantasiosas, ela o tempo todo diz que teve contato com algum ser divino, uma entidade, ou ela começa a criar um monte de coisas aleatórias. Então existe diferença. Você pode perceber a diferença. Uma pessoa que ela pode ser até meio fora da... uma linha fora da... gente, eu não sei a frase. Como é que é? Uma curva na reta, né? Sei lá. Uma linha fora da curva, não sei. Ela pode até ter uma questão aí que não beira ao convencional. Mas ela tem um discurso mais coerente. A pessoa que tem um problema psicológico, ela tem um discurso muito fantasioso. Ela cria coisas muito fantasiosas. Então, quer ver um exemplo? A pessoa que diz que vê espírito. Ok. Ela vê espírito, ela vê seres, tudo bem. Agora, o que vai trazer um certo sinal de alerta, né, que a gente tem que ligar, é se ela começa a dizer que recebeu profecias e que os seres falaram com ela e que disse que tal coisa que vai acontecer no mundo e o mundo vai acabar, ou que certas coisas vão ocorrer e aí a entidade só fala com ela, né? Aí a gente tem que ligar o alerta, porque aí pode ser que haja aí uma questão de um problema que tem a ver com distúrbio psicológico. Ou a pessoa não aceita crítica, a pessoa não aceita nada que esteja contra o argumento dela. Você fala alguma coisa, ela fica irritada. Ou ela tenta, de alguma forma, desqualificar o seu argumento, o seu discurso. Então isso pode ser um sinal de um problema. Tá? Então é muito comum, eu tenho visto, e me assusta, por exemplo, as pessoas criarem coisas incríveis. As pessoas criam um monte de tipo de reiki diferente, sabe? Criam técnicas de energia diferentes, que ninguém sabe se funciona. Não existe nada que tenha nenhum embasamento, nada que tenha sido provado. Então, esse é o grande perigo. As pessoas começarem a criar coisas da cabeça delas e aquilo passa a ser uma verdade, né? E se alguém contesta ela diz que a pessoa ou está com algum espírito, ou é um ser trevoso, ou foi mandado para prejudicar ela, e ela começa a criar um discurso de desqualificação. É quase uma questão política, sabe? De você, ou futebol, meter pau no time do adversário, e aí o cara começa a querer desqualificar você para poder que o discurso dele tenha mais valor. Então eu já vi cada coisa, gente. O pessoal, por exemplo, a galera da Fraternidade Branca. Eu acho muito interessante, eu gosto bastante da teoria, eu gosto bastante, mas eu já vi um pessoal aí que faz, que dá curso, que dá palestra, que, cara, assim, a pessoa não tem, na meu ver, Fábio, acho que ela não tem um discurso coerente. Porque ela cria um monte de coisa e cria... Sabe, ela pegou a teoria da Fraternidade Branca, que surgiu lá no começo do século XVIII, XIX, e distorce, cria um monte de coisa, e cria seres novos, e muda a posição dos seres, né? Porque o planeta mudou de alinhamento. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que buscar sempre a raiz da questão. A Fraternidade Branca, se você pegar os estudos de Saint-Germain, né, Moriá, pega lá no começo do século, você vai ver que tem todo... Acho que eu não lembro quem fala, se é Helena Blavatsky, que fala sobre isso também. Tem alguns teóricos aí que falam. Mas é uma outra forma de falar, mais coerente, né, com a realidade. Agora as pessoas começam a criar um monte de fantasias, um monte de coisas e diz que tá tudo bem. É tudo bem. O pensamento faz tudo. Mas aí que tá, o pensamento faz aquilo para aquela pessoa, não quer dizer que vai funcionar com qualquer pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Sejam mais críticos. Não precisa também ser totalmente crítico, como aquelas pessoas que ficam o tempo todo falando que aquilo não é verdade, que aquilo não tem embasamento científico, papapá. Se a gente partir desse ponto, a própria psicologia em si
como a psicanálise, não tem embasamento totalmente científico. Eles estão buscando, mas não tem um embasamento totalmente que comprove aquela teoria. Que sempre que a gente fizer isso com algum fulano, fulano vai reagir de uma forma. Se eu fizer com outro fulano, ele vai reagir da mesma forma. Não tem isso, porque a mente não funciona assim. A mente humana não tem essa facilidade de a gente replicar um experimento. Não existe isso. A mente humana ela é imprevisível. Então, assim, e a energia também é assim. As energias mais sutis, né? Não estou falando de energia elétrica, por exemplo. A energia sutil, ela não tem como ser replicada de forma totalmente física. Ela tem umas ferramentas que você tem que trabalhar. Como a radiestesia, por exemplo. Tem pessoas que falam, a radiestesia é uma pseudociência. É e não é. Porque tem pessoas que conseguem fazer experimentos incríveis com a radiestesia. E tem outras pessoas que não conseguem. Qual é a diferença? A prática. A pessoa que pratica muito, chega um ponto que ela consegue ter uma cientificidade no experimento dela. Enquanto aquela pessoa que só pega o pêndulo para brincar, aprendeu a fazer assim e não, aí pega, cria, aí bota a mesa lá de radiestesia e pá, já estou fazendo um experimento. Não é assim. Exige prática, exige treino. Então, como qualquer coisa na vida, até a mediunidade em si exige treino. Exige o treino da mente, existe treino de verificação de conceitos internos, de crenças. Então, assim, a gente tem que ter essa coerência, tá? Se você está na dúvida se essa pessoa ela é realmente normal, ela é uma pessoa que trabalha com a mediunidade, ou se ela é uma pessoa esquizotérica, digamos assim, a gente presta atenção nisso. Como é que é o discurso dela? É coerente? A gente pode tirar o exemplo como o João de Deus. O João de Deus, gente, quando as pessoas criticavam ele dá uma entrevista, começava a falar um troço, cortava o assunto, acabou e encerrou a entrevista. O ET Bilu, sabe? As coisas assim, gente, incrível. Não tinha conversa, sabe? Começava a discursar, começava a ir contra aquele argumento, a pessoa encerrava, ou então desqualificava você, acabou e não tem conversa. Isso acontece com tudo. Com a mediunidade, com política, com esporte, com gosto. Se a pessoa começa a desqualificar você e corta o assunto, não dá para conversar com a pessoa. Ela não tem uma forma coerente de ser. Então isso acontece com a espiritualidade também. Então, é isso, gente. Eu acho que eu já falei, me estendi bastante. Então vamos tomar cuidado com isso, tá? Discurso incoerente, muito fantasioso, começa a criar um monte de coisas, a gente desconfia, tá? Agora, essa pessoa é uma pessoa que ela trabalha com a mediunidade de alguma forma, seja qual for o tipo de trabalho que ela faz, né? Mas ela tem um discurso coerente, ela tenta ser uma coisa coerente, ela aceita certas críticas, aí a gente pode considerar que ela é uma pessoa que tem um equilíbrio emocional. Então, é isso, gente, tá bom? Então, dúvidas, mandem mensagem, comentários. Às vezes eu gosto que vocês mandem comentários, e às vezes mete pau mesmo, gostei disso, acho errado, ou gostei disso, eu acho legal. Então, qualquer dúvida, vocês falem comigo, mandem mensagem. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo, gente.